Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cláudia Grangeiro, Psicologia e Informação, um canal que é exclusivo na plataforma YouTube, onde eu trago vários profissionais da psicologia do nosso país, cada um com a sua experiência, com a sua área de atuação. É um canal muito rico, onde traz vários assuntos importantes da psicologia. Seja você que é estudante, que é um fã da área, que já é graduado, que está em dúvida de qual área você vai escolher, independente, você está super bem-vindo aqui no canal. E hoje o nosso bate-papo vem direto de Brasília com a psicóloga Keiciane Aragão. Seja bem-vinda, Keiciane. Obrigada, Cláudia. Eu agradeço o convite, fiquei muito feliz. Bom, vou me apresentar, né? Meu nome é Keiciane Aragão, sou psicóloga clínica, tenho mais de 15 anos de formação em psicoterapia clínica. Eu sou da abordagem de terapia cognitivo-comportamental já há alguns anos, sou especialista na área, meu foco é trabalhar autoestima e ansiedade em mulheres, faço avaliação bariátrica, trabalho com terapia de casal, sou terapeuta sexual, então assim, já tem uma caminhada aí nessa área da psicologia há bastante tempo. Muito bem-vinda. A gente agradece a sua presença aqui e a sua contribuição com um assunto que hoje é tão importante do nosso tema aqui, que é o resgate da autoestima da mulher que é vítima de violência doméstica. A violência doméstica ela é considerada uma questão de saúde pública, um problema de saúde pública. Como que é a sua experiência de atender essa mulher vitimizada? Antes, como é o resgate da autoestima, né? A gente vai falar primeiro assim, o que é autoestima? Autoestima é quando a pessoa ela tem uma estima por si mesma. A pessoa ela gosta de si mesma, ela se respeita, ela se valoriza e ela tem um conhecimento a respeito dos seus valores. Isso é muito importante. E aí, quando a gente fala de violência doméstica, a gente está falando de alguém que não tem autoestima, ou a autoestima dessa pessoa está muito baixa, ou ela não tem, ela está com ausência de autoestima. E aí a gente tem alguns, como que essa pessoa ela chega totalmente vitimizada, fragilizada, insegura, com medo, cheia de incertezas, porque ela não, muitas vezes ela demora muito até chegar no pedido de ajuda, num processo de psicoterapia, essa pessoa ela vai demorar, ela vai demandar. Então, existem N fatores que vão ali, até socioculturais, que vão estar impedindo dessa pessoa de procurar ajuda psicológica, né? A gente sabe, assim, que a psicologia, ela atua muito nessa área, mas que as pessoas têm, por si só, uma dificuldade de pedir ajuda, como se fosse um pedido de socorro, né? E aí ela vai chegar nesse momento aí, no momento onde ela vai se abrir, né? Assim, abrir mão da sua vergonha de ter passado por aquilo, ou de estar passando, para poder fazer o seu pedido de ajuda. Então, essa mulher, ela chega muito, muito fragilizada. Importante também a gente conversar que muitas vezes a mulher, por inúmeros motivos, não convém aqui a gente falar sobre isso, mas a mulher, ela decide, ela faz uma escolha de não denunciar esse agressor. E como que você percebe isso durante as terapias? Como que pode ser trabalhado isso? Existem N fatores que fazem com que a mulher ela não denuncie, né? Nenhum deles, se a gente parar para pensar, ele justifica, né? Então, mas é aquela coisa, explica, mas não justifica. Então, assim, ela tem medo contra a vida dela, ela tem medo contra a vida, talvez, dos filhos. Ela, às vezes, não quer que os filhos saibam que o pai é dessa forma, ou às vezes os filhos presenciam tudo, tem uma dependência financeira, tem um histórico familiar envolvido. Então, muitas vezes, o pai e os familiares têm essa questão dentro da família, e para essa pessoa é uma coisa comum. E ela vai vivendo, até que chega um ponto de limite. Então, assim, um limite físico, né, que às vezes chega ao extremo, e um limite psicológico também, que o emocional dessa pessoa fica bastante abalado, assim, são danos, eu não diria que são irreversíveis, mas são danos traumáticos, sérios, por isso que é uma questão realmente de saúde pública, por isso que existe uma lei para proteger a mulher da violência doméstica. Então, assim, o caso ele vai bem por aí. Entendi. E existe alguma técnica que você pode estar utilizando aí, já falando de psicólogos para psicólogos, quais técnicas que podem estar sendo utilizadas durante a terapia para o resgate dessa mulher? Dentro da terapia cognitivo-comportamental, existem diversas técnicas dentro da abordagem que eu utilizo, né?
Só que dentro dessas técnicas, a gente, enquanto mulher, quando você pega um caso desse, eu, por exemplo, procuro muito me humanizar, ter muita empatia com essa pessoa. Essa pessoa está ali muito fragilizada, então você vai buscar pela empatia dessa pessoa. Então, assim, eu gosto, tem a técnica da abordagem, eu gosto de usar uma técnica diretiva. Então, o que é isso? É você direcionar toda a sua energia e todo o seu conhecimento para ajudar especificamente aquela pessoa. Então, quando você fala de uma técnica da abordagem, isso fica muito vago, muito amplo, porque cada pessoa tem aquela frasezinha que fala assim, que você toca a alma humana, né? Então, quando você está num trabalho de psicoterapia, eu falo que a psicoterapia é um desnude da nossa alma. Então, quando você está nesse processo de desnude, você tem que ter muita delicadeza quando você vai tocar essa pessoa. E eu não gosto de pegar a técnica de maneira mais padronizada e aplicar. Eu gosto de dissolver ela no atendimento, envolver a pessoa ali e ir trazendo ela aos poucos. Então, assim, a gente vai falar de resgate de autoestima, trabalhar a autoconfiança, trabalhar o autoconhecimento, trabalhar o autorreconhecimento dessa pessoa, visão de mundo, o que essa pessoa viveu, histórico familiar, o que ela não viveu, o que ela acredita, o que ela sonhou, o que ela não sonhou um dia na vida, o que ela precisa se desvencilhar. E aí eu gosto de trabalhar muito com tarefas, né? Então, assim, a terapia, ela não se limita àquele momento da sessão. Então, no pós-terapia, que significa quando a pessoa vai para casa dela, então ela fica ali uma semana, eu gosto de passar tarefas para que essa pessoa, ela passe a semana pensando na terapia dela e que ela se engaje. Então, ela tem um empenho dela dentro do processo dela, né? Então, assim, eu vou passando pequenas tarefas que tem a ver com o caso dela, para que ela, ao longo da semana, ela vai colocando em prática aquilo que a gente vai falando. Então, existe um reforço muito grande de autoestima, existe um apoio secundário, que seria um suporte que eu dou para as pessoas fora da terapia. Então, assim, eu dou meu telefone para a pessoa entrar em contato, caso alguma coisa aconteça, caso ela se sinta muito fragilizada em algum momento. E aí a gente faz um suporte fora também. Por quê? Porque a mulher, dependendo do caso, esse suporte ele é necessário, né? E a mulher, quando ela está nessa fase, ela às vezes não percebe muito alguns sinais. E aí eu sempre vou pedindo para a pessoa ir me falando o que está acontecendo, como que isso está lidando lá dentro da casa dela, uma fala, um olhar, tudo são sinais, e às vezes um olhar já é uma agressão. Um olhar do parceiro já é uma agressão, já é uma ameaça, né? Então, assim, a gente vai trabalhando, pegando as técnicas, dissolvendo dentro da psicoterapia e colocando dentro do caso de cada uma específica. Se tiverem 10 mulheres, são 10 maneiras diferentes que a gente vai tratar cada uma, muito pontual, muito diretivo. Importante isso que você está falando, né? Porque às vezes, de fato, só o olhar ele já é uma ameaça. E às vezes a gente foca muito na violência física, mas eu gostaria que você nos explicasse assim que não é só só entre aspas, né? Só a violência física que existe numa violência doméstica. Quais são essas outras violências que a mulher pode vivenciar? A Lei Maria da Penha, ela lista 5 tipos de violência, que é a física, a psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial. Então, o que é isso? A física é a violência física, né, de bater, etc., que a gente, espancamento, etc., que a gente já sabe. A psicológica tem a ver com as emoções. E para mim, particularmente, as outras, elas estão dentro da psicológica, sabe? Que é a moral, a sexual e a patrimonial. Então, assim, a moral é quando tá falando, o homem, ele tá caluniando aquela mulher, ele tá difamando, ele tá inventando coisa a respeito dela. A sexual é quando ele usa de artifícios para poder até humilhar essa pessoa. Então, ele vai abusar sexualmente dela, ele vai limitar a vida sexual dela, ele vai limitar roupa, ele vai, enfim, ele vai entrar nessa questão desse abuso total. E a patrimonial é quando existe uma restrição de dinheiro mesmo. Então, assim, o cara, ele vai pegar o salário da mulher, ele vai dizer o que ela pode, o que ela não pode fazer, né? Ele vai privar bens, então vai acontecer tudo isso. Dentro desse patrimonial, moral e sexual, eu acredito que eles vêm embaixo do psicológico, porque tudo isso mexe com o psicológico dela.
né? O dano, o trauma psicológico, ele envolve tudo isso. Então, você está trabalhando o psicológico da mulher de maneira negativa quando você priva ela dos bens, quando você pega o salário dela. Isso abala demais o psicológico dela. A moral, quando você difama alguém, quando você inventa histórias sobre alguém para poder acabar com a reputação dessa pessoa, para essa pessoa ficar só para você, a mesma coisa, mexe com o psicológico dela. E o sexual nem se fala, né? Então, assim, é um abuso, vamos dizer assim, interno, invasivo, muito grande. Então, a emoção dessa pessoa, os sentimentos, eles ficam dilacerados, né? Eu diria que é uma coisa, assim, muito traumática e difícil de tratar. Não é fácil de tratar, não é tranquilo, mas é possível. Às vezes a pessoa acha assim, eu vou esquecer isso que aconteceu na minha vida. Não, você não vai, porque nós vamos ressignificar tudo o que aconteceu e a gente vai tentar fazer com que isso seja dolorido, vai virar uma cicatriz. Ela vai estar lá, você sempre vai ver o que aconteceu, você vai lembrar, mas você não vai doer mais quando você mexer, né? Então é isso que vai acontecer. Demanda um tempo, lógico, a psicoterapia ela é um processo de formiguinha, né? Ela demanda um tempo. Mas quando acontece, aí é o que eu falo que assim, é o que a psicologia deixa a gente apaixonada, né? Porque assim, aí é lindo. Aí é lindo de ver, porque a pessoa ela consegue trabalhar toda essa ressignificação, desenvolver amor próprio, desenvolver o seu bem-querer, se estimar, e aí ela consegue tocar a vida dela de uma maneira diferente e sair do ciclo, porque muitas mulheres, elas vivenciam relacionamentos de ciclo, então ela sai de um cara agressor, ela vai para o outro, aí vai para o outro, aí vai para o outro, e aí quando ela consegue se dar conta disso tudo e sair, aí ela tem uma carta de alforria nas mãos. Muito legal, Cristiane. Fica até o convite para você, se você quiser conversar numa outra entrevista, a gente falar desses relacionamentos abusivos, desses ciclos de violência que a gente vê mesmo no cotidiano de muitas mulheres. Fica aberto aqui o convite. Tá? E para a gente só finalizar, eu gostaria de tirar uma dúvida, assim, que com certeza é de muitas mulheres que estão nos assistindo. Quando esta mulher tem que procurar ajuda terapêutica? Ela tem que procurar a partir do momento que eu falo que a gente tem um sexto sentido, uma luzinha amarela, que ela começa a piscar. Quando você começar a não gostar de um olhar, quando você achar que algo foi além do que você previa daquela pessoa, a pessoa ela fica como se fosse um joguinho de morde-a-sopra. Então ela vai morder, daqui a pouco ela te dá flores, ela vai morder, daqui a pouco ela traz um presentinho para você. Quando você perceber esse jogo e você se perceber envolvida ali um sentimento de incapacidade de sair, é hora de você buscar ajuda. É hora de você buscar ajuda, porque aí você precisa escutar, dar ouvidos para essa luzinha, para sua intuição que está falando, não está normal isso. Ou quando você começa a esconder as coisas dos outros. Então, assim, você não vai contar para sua família que ele falou aquilo para você, você não vai contar para sua família que ele segurou no seu braço, você não vai contar para sua família ou para ninguém que ele forçou uma relação sexual com você, né? Então, se você tem que esconder algo, não tá certo. Eu falo que tudo que a gente precisa fazer que é escondido é errado. Se não for algo íntimo, é errado, né? Então, assim, isso é algo que você tem que fazer e que é limpo, honesto, entre quatro paredes, tá errado. Então, se tá errado, identificou, procura ajuda, não fique esperando não. Quanto mais tarde, pior. Cristiane, a gente agradece a sua presença aqui, com todo o seu conhecimento, a gente percebe assim que você tem muito domínio do assunto e vivência nessa parte de atendimento dessa mulher violentada. Muitas mulheres são violentadas no nosso país, a gente vive numa cultura muito machista, então é uma realidade de muitas pessoas. O nosso canal aqui, a nossa maior intenção é de disseminar, de espalhar, contribuir com o conhecimento de muitas pessoas, sejam psicólogos, estudantes ou outras pessoas que não são necessariamente da área. Então, se você conhece uma mulher que está sofrendo violência, qualquer tipo de violência, compartilhe esse vídeo, que com certeza vai ajudar muito ela. A intenção do canal é essa, de estar passando esse tipo de conhecimento para a população, para os profissionais da área da saúde, e de estar passando esse conhecimento com conteúdo, de fato, de uma pessoa que compreende, que vivencia isso na parte de atendimento psicológico. Cristiane, muito obrigada por toda a sua colaboração aqui no canal. Para quem ainda não conhece a Cristiane,
Eu vou deixar o link aqui do Instagram dela. Fiquem à vontade para ir lá conhecer todo o trabalho dela. Ela fala diretamente de Brasília e com certeza a gente ainda vai ter muitos outros bate-papos sobre relacionamentos abusivos, ciúmes, o que é de fato um ciúme, entre aspas, bonzinho, o que é o ciúmes patológico. Né? A gente pode também conversar sobre isso, sentimento de posse, que tem muito a ver também com esse machismo que a gente falou, às vezes. Né? Muitos temas, podemos abordar muitos temas. Com certeza. Então, sinta-se em casa, Keiciane. Obrigada. Obrigada, te agradeço demais. E para você que fica aqui, a gente finaliza esse vídeo com muito carinho. Não percam os próximos vídeos, cada semana com um tema super importante, tanto para a sociedade quanto para você que já é da área da psicologia. Então fique por dentro. Um grande beijo para você, até a próxima. Tchau, tchau.